leitores do jovemcristão.com, paz do Senhor. Eu sou o Caio, escrevo no blog com o nome de servo de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Eu estou aqui com o Fernando, um irmão em Cristo. Estou aqui também com o Sr. Francisco, que provavelmente vocês já viram um vídeo anterior sobre a questão do marrom glacê. E a gente terminou esse vídeo justamente falando sobre a religião, o quão é impossível, né, de a religião ligar-nos a Deus. E a gente vai, nesse vídeo, procurar mostrar o que faz essa ligação entre o homem e Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Então, eu queria começar com um versículo, né, para mostrar justamente que quem salva mesmo é o Senhor Jesus. Em 2 Coríntios 5, 21, está escrito: aquele que não conheceu o pecado. Quem é esse que não conheceu o pecado? Que a palavra de Deus diz que nunca pecou. É o Senhor Jesus. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, ou seja, retidão da parte de Deus. Então Deus fez de Jesus pecado no nosso lugar. Deus fez, isso é uma coisa muito séria, porque no momento que Jesus estava morrendo na cruz, Deus estava castigando Jesus como se ele fosse um mentiroso, como se ele fosse um adúltero, como se ele fosse um assassino. Então, Deus estava tratando Jesus como se ele tivesse vivido a minha vida, para que um dia ele pudesse me tratar como se eu tivesse vivido a vida dele. Por isso que diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sobre isso a gente tem vários vídeos no blog. Tem o videocast número 2 que vocês podem assistir. Tem um testemunho meu também em relação a essa questão de religiosidade e salvação verdadeira por meio de Jesus. Mas a gente vai falar aqui um pouco sobre essa questão. Eu queria dar a palavra para meus amigos, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos pela Tua Palavra, que agora vamos abrir a Tua Palavra e vamos ouvir o Seu Espírito que vai falar-nos pela Tua Palavra. Dá-nos, ó Pai, um coração dócil, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, ilumina-nos para entendermos a Tua Palavra. Santifica-nos na Tua Palavra, Senhor. Abençoa todos quantos vierem a ver e ouvir este vídeo, para que eles possam ver as maravilhas da salvação. É no nome preciosíssimo de Teu Filho Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem. Nós queremos falar sobre a segurança da salvação. Uma doutrina profundamente consoladora. As verdades da Bíblia, tudo que está na Bíblia é verdade. Essas não são apenas verdades, mas são também belíssimas. Enche o nosso coração de alegria. Nós muitas vezes somos levados às lágrimas de alegria ao lermos palavras tão maravilhosas que o Senhor deixou para nós. Mas ela é também consoladora, ela traz paz, traz consolo. Em qualquer momento da vida, aquele que está em Cristo, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, estou contente em todas as circunstâncias, sei estar contente tanto na tristeza, na enfermidade, quanto na alegria, na bonança, em qualquer circunstância. Ele estava contente, porque ele sabia, nós sabemos, que tudo, absolutamente tudo, Romanos 8, 28, absolutamente tudo, contribui, concorre, coopera, colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nada nos surpreende, nada nos entristece, a não ser o pecado, e assim mesmo, quando pecamos, nós sabemos que Ele foi pregado na cruz. Somos lavados pelo sangue de Jesus. Eu quero começar uma passagem que está na carta
Paulo a Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Eu vou sempre repetir, mas a beleza da internet é esta. Você pode ouvir quantas vezes quiser, e eu recomendo que você vá anotando, abra na sua Bíblia depois e vá acompanhando. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo de 1 a 4 diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Vou ler a Bíblia e prego os comentários. Em esperança da vida eterna, a qual, esta frase me tocou, a qual Deus não pode mentir, prometeu quando? Antes dos tempos do século, desde toda a eternidade, Deus fez esta promessa. E Deus não pode mentir. É impossível que Deus minta. A Bíblia é a palavra de Deus. E tenha isso em mente. É impossível que Deus minta. Vamos abrir lá naquele versículo tão conhecido do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: que maravilha! João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma promessa. É uma promessa de Deus, que diz: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a promessa de um Deus que não mente. O diácono Francisco já mentiu no passado. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro, mas Deus não mente. Não confiemos nos homens, porque os homens podem mentir. Mas, gente, quem coloca a sua confiança, a sua esperança nas promessas de Deus, jamais será confundido. Vamos ver mais uma coisa. João, mesmo Evangelho, logo na frente, capítulo capítulo 5, versículo 24. Olha só, este Deus que não mente, que não pode mentir, é impossível que Deus minta, diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, por isso vamos ler a palavra de Deus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Deus o Pai, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Este Deus que não mente está dizendo: aquele que crê naquele que me enviou terá a vida eterna? Não. Talvez terá a vida eterna? Não. O Deus que não mente diz: tem a vida eterna, e faz uma promessa. Esse Deus que não pode mentir não entrará em condenação. Os homens, por serem mentirosos, vão ser contra a palavra de Deus. Há interesses que as pessoas não creem nisso, principalmente que aqueles que vivem ensinando doutrinas errôneas, como o purgatório. O purgatório é a galinha dos ovos de ouro da igreja de Roma. Se perguntar para um padre quantas missas é preciso ser celebrado para tirar o meu pai do purgatório, se ele estiver lá, se ele for honesto, ele vai dizer: não sabemos. Não sabemos. Aí alguém pode dizer: mas tem um escapulário de Nossa Senhora do Carmo e tem uma promessa: quem usar o escapulário vai, no primeiro sábado depois da morte, vai dizer: olha, a missa não garante que sai do purgatório, mas quem usar um pedacinho de pano, meu Deus, em pensar que eu já acreditei nisso. Eu caí tanto a esse ponto. Mas aqui não diz isso.
Quem crê no escapulário, quem morrer e for celebrada 30 missas gregorianas, sai do purgatório. O purgatório nem existe. Onde estava o purgatório para o ladrão da cruz? Hoje mesmo. Nem batizado ele tinha sido. Bom, mas não é o assunto. Vamos aqui, 24, de capítulo 5 do Evangelho de João. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Por isso que nosso Senhor vai dizer para o ladrão, hoje mesmo, amanhã, daqui 100 anos no purgatório, depois de celebrada muitas missas, não sei, meu amigo, você fez quantas obras boas? Vamos lá, 6:37 a 40. Vamos ver o que é que o Deus que não mente fala para nós. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Nós somos levados a Jesus pelo Pai. Não é por Maria, nem por Arcanjo Miguel, nem por ninguém. É pelo Pai. O Pai pega, leva-nos a Jesus, e o que vem a mim, trazido pelo Pai, de maneira, olha só, Deus que não pode mentir, está aqui. Se Deus mentisse e alguém morresse e disse, eu fiz tudo isso aí, eu acreditei nisso, e agora ia chamar Deus de mentiroso. Mas Deus, seja todo um homem mentiroso e só Deus verdadeiro, porque só Ele, Deus que não pode mentir, fez uma promessa, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus, aleluia. Quem ouviu o testemunho aí no blog, o jovem cristão, o diácono Francisco, mentiu, mas ele está, não é o diácono Francisco, a voz é do diácono Francisco, mas ele está lendo a promessa de Jesus, são palavras do Senhor Jesus. Crê nele e tem a vida eterna. Ainda no Evangelho de São João, por isso que eu pedi nos anteriores, leia o Evangelho de São João muitas vezes, leia João 10, 27 a 30, que diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Olha a promessa, aleluia, glória a Deus, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de Deus. Eu e o Pai somos um. Quem está em Jesus é como se fechado, guardado dentro da mão de Jesus, o Senhor. E o Pai vem e coloca a sua mão, está guardado. Quem é que vai abrir a mão de Jesus para nos tirar? Quem é que vai? O diabo? Quem é que tem poder? Quem é que vai nos tirar das mãos de Jesus? E Ele prometeu.